Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Super Saudável. Você sabe, aqui no nosso Papo Super Saudável, a gente busca democratizar, é claro, a informação de qualidade para a sua saúde. Então já vai dando like, já vai compartilhando aqui, a gente sabe que tem os recortes, mas coloca aí no carro, vai ouvindo a gente ou vai assistindo. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela é minha amiga, psicóloga, psicanalista e também escritora, e vai falar um pouquinho sobre tudo isso, mas principalmente a gente ter a responsabilidade dentro de um quadro de longevidade e o que a gente fala sobre uma saúde que é integrativa e muito humana, com vocês, Raquel Rebouça, seja bem-vinda! Oi, minha querida, que alegria estar aqui com você, que alegria poder participar e falar um pouquinho de saúde mental, né? É isso, né? As pessoas aqui, eu tô com o livro da Raquel, que a gente já vai falar sobre isso, que é um livro que... Quanto tempo você já escreveu esse livro, Ô, Raquel? Isabelle, É muito tem um tempo. tempo já, tem. A Raquel, gente, quantos anos de profissão, Raquel? Tenho 25 anos E a de especialidade profissão. de profissão. É. Mas a especialidade de consultório, de vida, de atendimento, em que traz essa carga que a gente fala, principalmente em todas as profissões e todos os especialistas como você em saúde, a gente já passou por aqui, a gente fala sobre as mudanças, né? E tem uma parte aqui, a gente está falando sobre o livro da Raquel, que é uma mudança comportamental possível por meio do letramento, que a gente vai falar sobre isso, que até mesmo a parte em que a gente mais fala, a gente fala sobre, que a gente já falou com vários especialistas, já que a gente trata principalmente, né? Um beijo para todo mundo que tem as doenças crônicas, as doenças silenciosas, já falamos sobre tudo aqui. Mas tem algo que eu sempre falo, a gente não pode esquecer. Para mim, vê se eu estou errada, tá? Quando a gente pensa em vida, todo mundo pensa num coração pulsando. Quando eu penso em vida, eu penso na cabeça, no cérebro. Então, não importa onde é a enfermidade ou a doença crônica, a importância dessa saúde mental. Você sentiu que nesses anos de profissão, cada vez mais, as pessoas integram a saúde mental, essa coisa física, humana, de consultório de atendimento? Quando a gente começa a falar sobre saúde, a gente entende que a saúde é a união do corpo e da mente, um equilíbrio desse corpo e dessa mente, a gente começa a entender que quem comanda os nossos comportamentos, as nossas emoções e, né, no final das contas, a nossa vida é a saúde da cabeça, a saúde mental. Então, por mais que você tenha um corpo saudável, se você não andar conectada com a sua saúde mental, você não vai entender, compreender, tomar consciência do que é o seu corpo. Por muito tempo as pessoas negligenciaram ou tiveram preconceito sobre saúde mental? Por muito tempo, as pessoas tiveram a negação de que a saúde mental era o que comandava tudo, né? E nisso criaram a terapia, criaram um tabu sobre o autoconhecimento, sobre a terapia, porque dói, né, você olhar para dentro. Nossa, é aí que eu chego no ponto para a gente começar esse nosso bate-papo. No mundo de imediatismo, no mundo onde as pessoas buscam soluções rápidas para tudo, o caminho é longo de autoconhecimento. A pergunta é: será que é só o imediatismo ou o medo de fazer aquele olhar interno, que é a partir daí que você entende a mudança? Pois é. Olhar para dentro, como eu acabei de falar, dói. Dói porque você precisa enfrentar muitas coisas, você precisa se conhecer e algumas coisas que tem na sua história, você acaba, guardando num lugarzinho muito fechado, né, que você não quer lidar com aquilo. São traumas, são histórias mal resolvidas, falta de perdão. Então olhar para dentro, se conhecer dói, é um processo doloroso e longo. E as pessoas vivem hoje numa sociedade, nós todos estamos muito ansiosos, queremos que as coisas aconteçam agora, nesse momento. Diante disso, é muito difícil você querer levar um processo longo para você se conhecer, para você começar a entender o porquê você age dessa determinada forma, ou daquela, ou porque você não fez determinada coisa, e aí você não quer encarar, aí você vem negando os problemas e pulando, vai deixando para depois, até que você, por exemplo, recebe um diagnóstico.
olhar só para fora ou jogar embaixo do tapete adoece. Isso. A gente já teve aqui endocrinologistas, fisioterapeutas, médicos de todas as especialidades. Eu acho muito interessante que, independentemente de qual seja a especialidade, por mais que a gente fale, principalmente sobre o diabetes, né? Um beijo para todo mundo que compartilha a gente, que é uma comunidade muito grande, mas também outras doenças, eles não esquecem de colocar na sua lista a saúde mental. Ela entrou como uma caminhada de 20 minutos, ela passa por uma musculação de longevidade de levar a sacolinha, ela sempre está aqui presente quando eu faço a pergunta, qual é a dica que você daria para essas pessoas? Essa valorização dessa categoria, por mais que é uma frase bem antiga, mente sã, corpo sã, a gente demorou para ver isso por causa justamente, você acha, desse medo de enfrentar os próprios traumas, as próprias situações, e muitas vezes as pessoas acham que vão chegar no seu consultório pessoas por causa de separações, por causa de luto, mas muita gente chega por causa de diagnóstico, que é a última palavra que você falou da frase? Sim. Chega porque aquela ideia que nós temos, né, que nós nos acostumamos a ter sempre de invulnerabilidade, como se a gente nunca fosse capaz de adoecer, de cair, e sempre acontece com o outro e não com a gente. Todo mundo tem essa crença de invulnerabilidade. Aquilo acaba com o diagnóstico. Então, a pessoa fica em luto. Não em luto pela vida que ela tinha, mas em luto pela vida que ela poderia e que ela imaginava ter dali para frente. Porque a pessoa não vive o agora, ela vive o futuro, ela fica tentando projetar, passar para frente, pular etapas, já pensando no futuro muito melhor. Só que esse futuro que ela gostaria de ter é interrompido com o diagnóstico. Como trabalhar com alguém que recebe um diagnóstico de doença crônica? Quando a gente fala, por exemplo, o diabetes, hoje em dia pode parecer assim, o diabetes, mas quem convive com ele sabe como é que é. Mas você já reparou que quando a pessoa, ela fala, o diabetes, eu sou uma pessoa que, eu posso falar isso porque é um susto, eu fui uma diabética gestacional. Quando alguém falava, fulano é diabético, quase tem alguém na família como diabético, a mesma coisa que você falasse assim para mim, você conhece alguém que teve gripe? Eu conheço, todo mundo conhece, mas o dia que eu recebi ligação, eu me lembro muito bem, com 6 meses, e que o médico falou, preciso falar com você, urgente e tal. Não, doutor, não, eu tenho que falar com você, você teve um diagnóstico de diabetes gestacional. Eu lembro até hoje onde eu estava. E assim, então, querendo ou não, mesmo com tudo que a gente tem de avanço da tecnologia, o diagnóstico é um momento do... Não deixa de ser, né? Mesmo quem não está assistindo a gente, que é uma subnotificação grande de diabéticos, o diagnóstico é esse ponto de partida de nova vida? As pessoas encaram diferente? Então, as pessoas primeiro não querem encarar. Vem a negação. Não é possível. Porque entra naquele processo de morte do que eu sempre acreditei que eu seria. Né? Não é mais a mesma pessoa a partir de uma sentença, porque uma doença crônica, uma doença que não tem cura, apenas controle, não é uma notícia, é uma sentença. As pessoas entendem como a interrupção de uma vida que era para ser de um jeito e agora vai ser de outro. A gente projeta muito, né? Projeta. A gente imagina muito. Imagina que não vai acontecer com a gente. Eu também recebi o diagnóstico de diabetes gestacional nas 2 gestações. E eu também lembro exatamente o balde de água fria que é você imaginar uma gravidez toda, né, de um jeito, porque a minha foi descoberta no início, e depois você começar a pensar só nas coisas ruins. E aí que tá. Quando você recebe um diagnóstico, você esquece tudo de bom que pode acontecer dali para frente. E só se agarra no ruim. Como que se trabalha isso dentro de um consultório? A saúde mental entra em que momento? Porque o médico vai te dar realidade, o médico, ele hoje é um médico humanizado, mas ele é um médico realista. Antigamente se chamava um parente, antigamente para qualquer coisa, né? Hoje em dia o médico fala com você e ele fala, vamos ser aqui a partir de agora, calma, tudo, dá a notícia, calma, a partir de agora, onde que entra essa saúde? Porque eu e Raquel, a gente participa do Conexão Saúde, né?
que fala justamente sobre isso. Longevidade, que integra todas as partes do corpo, toda a conexão com outras situações, atividades que você Isso, adora, atividades físicas, físicas, né? uma nova vida. Tem pessoas que mudam a partir do diagnóstico, né? Mas é muito individual, né? Como Exatamente. trabalhar isso com tanto, desde sempre, ainda mais com o imediatismo, com essa expectativa que a gente sempre tem de futuro ou medo dele? Então, a gente trabalha principalmente com aceitação. O letramento emocional, que tem a ver com o livro, O né? que é o letramento O emocional? letramento é você passar um conhecimento e a pessoa ter a consciência do que ela está aprendendo. Você saber uma coisa, você saber é uma coisa, você se emocionar com o que você sabe é outra. Então, o letramento ele passa pelo conhecimento, consciência do que está sendo introjetado. A partir daquela consciência, você muda emoções e você muda o comportamento. São etapas que não podem ser puladas. É, É normal o susto. super. A pessoa que não se assusta com o diagnóstico de uma doença que vai ter daqui para frente, não está normal. Agora, a pessoa ela não vai aceitar de uma maneira muito, né, fácil. Ela tem que ser reconstruída. É daqui para frente. É igual você receber um diagnóstico já. Olha, você já está na menopausa. Olha, você está com diabetes. Olha, você tem um câncer. Então, você precisa aceitar primeiro. A partir da aceitação começa o processo de reconstrução e de planejamento do que vai ser daqui para frente, porque não é só coisa ruim. A mudança pode ser para melhor. É porque o ser humano ele gosta sempre de ter muito controle ou tem gente que gosta mais? Tem paciente mais fácil? Não. Cada história é diferente e cada história tem os seus desafios muito peculiares de cada um. Porque, graças a Deus, somos diferentes. Se fosse todo mundo igual, não sei o que seria desse mundo, não, né? Mas, por exemplo, a gente tem aqui, quando sentaram os endocrinologistas, eles tinham uma dificuldade de que pacientes que recebem, primeiro, a negação, tem aqueles que existem até hoje que não seguem a risca, que Uhum. falam que vão seguir, não seguem, tem aqueles que se transformam e se descobrem muito mais saudável perante. A gente já teve convidados que o próprio diagnóstico mudou a vida, Para era melhor. sedentário, exatamente, né? É. Mas eles tiveram avanços tecnológicos, né? Esses endocrinologistas. Como a gente tem hoje, não só você ter um clube, por exemplo, que nem a gente fala aqui, que é nosso papo super saudável. É um clube que tem a medição da glicose, uma noção. Tem o Smart, que você tem na palma da Maravilhoso. mão, que ajuda demais. Dá uma segurança. Exatamente. As mães pâncreas, então, que eu acho maravilhosa. Um beijo para todas elas. E na saúde mental, também aconteceu esse avanço? Ou esse avanço, ele ajuda vocês também? Então, esse avanço na medicina ajuda a gente no processo de acolhimento e de segurança do paciente. Porque você lançar a mão de tecnologia, de tratamentos novos, né, faz com que você tenha todo um aporte onde a pessoa consiga pisar num chão firme. A gente quer segurança, né? A gente sempre quer. A partir do momento que a gente nasce, a gente já quer voltar para o útero. A gente quer um conforto. Tudo que nós sempre buscamos é voltar para aquele gostosinho, Que não depende da que gente. não depende de nada, que te dá uma segurança, que te dá um conforto sensorial, que te dá um aconchego, que você não precisa se preocupar. Uma doença é preocupação, é passar por desafios, e a gente não quer desafio. A gente não sabe se frustrar. E a tecnologia, então, ajuda vocês nesse Muito, processo. muito, 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 e também às vezes atrapalha. Porque pessoas que não têm o diagnóstico querem passar por medicações que não são. Vamos falar dela, das canetas reguladoras, é Sim, isso? sim. Todo mundo quer agora o imediatismo também. Lembrando que toda essa novidade é feita para pessoas com diagnósticos, né? E é claro que vai tendo efeitos colaterais. Mas a gente sabe sobre as canetinhas. É claro que também. Assim, o Smart eu acho que é fundamental e um dia deveria todo Poxa, mundo ter para a vida, muito né? bom, muito bom. Porque você conhece o seu corpo. Já as pessoas hoje buscam modinhas. A modinha incomoda quando a gente fala sobre saúde e longevidade? Você percebe que todo mundo que segue
uma moda de olho fechado, né, que segue sem pensar, é falta de autoconhecimento, Isabelle. Se você se conhece, você banca o que você quer. E seguir modinha é você justamente seguir uma manada sem saber direito o que você quer, onde você está metido. Então, é falta de autoconhecimento. É falta de olhar para dentro, de se entender, de se encarar, de bancar o que você tem, o que você é. Principalmente quando a gente fala de pessoas que muitas vezes não têm, por exemplo, a gente está falando das canetas, que ajuda muito no diabetes, no controle, nas taxas, em algo que a gente fala muito aqui sobre também pressão arterial e que é um controle total. Quando a gente tem pessoas que buscam isso só pelo fato da busca incessante, por exemplo, de uma beleza, é uma falta, né? Sim, todo excesso esconde uma falta. Todo excesso. E sempre que você quer fugir para um imediatismo, que você quer só aquele produto, a beleza, e pula etapas e não olha, não é acompanhado, e não sabe nem o que você está colocando no seu corpo, porque você não sabe o que tem no seu corpo, é uma negligência. Não conhecer o próprio corpo fisicamente, não só mentalmente, é também não olhar para dentro, né? Exatamente. Quando o assunto é saúde, o Super Saudável Shopping é a solução. Um site cheio de opções para você aproveitar. Aqui você encontra de tudo para sua saúde, bem-estar. São produtos para diabetes, hipertensão, beleza e perfumaria, esportes e também para o seu pet. Os melhores produtos das melhores marcas em um site completo para você. Visite agora supersaudávelshop.com.br, o endereço certo do seu bem-estar. Lindo pessoas que renascem para uma nova vida. A partir principalmente acho que o diabetes é um ponto assim. Ela tem uma nova vida, ela tem uma vida saudável, vai refletindo a autoestima, vai ficando com o corpo legal, vai cortando os excessos. Mas eu já conversei com pessoas e eu gostaria de falar principalmente com você, porque eu acho que isso passa pela mente. Pessoas que recebem o diagnóstico, podem ter ali uma negação, o que é normal, o choque, depois tem que passar para a fase dessa mudança geral, escrever uma nova história, mas eu vejo muita gente que quer fingir que aquilo não existe e vai se sabotando. Mas isso é o agravamento de uma doença que não tem como fugir, que é uma doença crônica. Como trabalhar? As pessoas se sabotam, Raquel? Direto. A própria saúde, Raquel? Sim, direto. Todos nós temos mecanismos de defesa, onde a gente tenta burlar as coisas que são meio que obrigatórias, porque não condizem com a alegria, não condizem com o bem-estar mental, né? Porque você fica sendo obrigado a seguir padrões muito rígidos de dieta. Mudanças de comportamento Mudanças bruscas. rígidas, bruscas. Então, assim, a gente tende a falar assim, agora não. A gente entra no mecanismo de merecimento. Hoje eu trabalhei muito, eu não vou deixar de comer meu doce. Hoje eu trabalhei muito, eu não vou deixar de tomar meu vinho. Hoje eu não vou nem glicar a minha glicose, não quero saber. Exatamente. Hoje não quero nem treinar e nem medir nada. Porque estou cansada, porque o Flamengo ganhou, porque o Flamengo perdeu, porque... Existe isso? Oh, meu Deus, muito. E qual o choque de realidade? Aí é saúde mental pura, porque uma coisa é você se negar a enfrentar um problema de comportamento em que você não tem o risco de morrer, de ficar cego, de sofrer complicações. Outra coisa é física, é que não dá para fugir. Então, aí a gente precisa criar o mecanismo também, né? Mostrar o mecanismo de defesa, mostrar que você precisa se conscientizar, tornar consciente o seu quadro por completo, todas as complicações físicas, mentais, sociais que aquilo ali vai gerar, e a pessoa tem que se emocionar com o diagnóstico, ela tem que entender todas as possibilidades que ela tem, isso é o letramento. Ela tem que entender, quando você entende do assunto, você é empoderado. Você não fica vendido. Negar e jogar para debaixo do tapete é caminhar para um lado que é complicação e doenças que levam à morte. Mudar esse comportamento e começar a enxergar, mesmo sabendo que é uma doença limitante, e que você vai ter que seguir, não quer dizer tristeza, quer dizer um diferente futuro. Isso. Mas que pode ser legal, né? Sim.
Isso é Sim. possível. E pode ser muito bom a partir do momento que você abraça saúde, longevidade, que você começa a entregar para o seu corpo o que o seu corpo está pedindo. Sempre pediu se bobear. E você chegou a esse ponto por nunca ter conversado com você mesma. Isso é um processo rápido, médio prazo ou longo prazo? Eu costumo falar para os pacientes que autoconhecimento não é igual miojo, que você faz 3 minutos e está pronto. É uma construção, é um jardim que você planta, você espera, você rega, você espera, tem estações. E você precisa entender essa construção, esse cultivo. É um cultivo. E o autocuidado, ele tem muito a ver com isso, né? Você glicar, você conhecer o seu corpo, você conhecer onde você pode ter uma hipoglicemia, por exemplo, que o diabético morre de medo tantas vezes, É. que pode causar uma fobia social, Sim, né? Então, essas coisas de não ver também pode causar transtornos. E você ter uma doença, negar essa doença pode criar um outro transtorno de uma saúde mental, de uma doença mental sim, também, porque né? você pode ter uma fobia social, você pode ter uma síndrome do pânico por guardar demais aquilo ali, ninguém pode saber, ninguém pode ver. E assim, é totalmente o oposto da aceitação. Hoje os médicos procuram muito vocês? Já tem esse encaminhamento? Já tem? Já. Porque aqui, os que sentam aqui já é de qualidade. Desculpa, mas nosso papo super saudável sempre traz qualidade. Gente que está aí na internet, gente que tá para frente, gente que está com tecnologia, que conhece tudo, que sabe tudo, que dá aula. Aliás, é uma palestrante também, tá, minha gente? Não só esses médicos, os mais antigos também já entenderam que métodos tradicionais passam pela mente humana, passa pelo divã, passa pela saúde mental. Sim, tem muitos médicos que ainda têm resistência. Mas o encaminhamento tem sido cada vez maior e o público de pacientes também tem sido cada vez mais velhos, tá? Não é mais só adolescente, adulto jovem que busca terapia. Jura? Muita gente com diagnóstico, os familiares, a família é fundamental Ótimo. para o processo de aceitação. Porque se a família não tem uma rede de apoio, seja em qualquer coisa, e adoece junto e não ajuda junto, não tem como aquela pessoa lutar sozinha. A importância do papel fundamental nessa parte para o diagnóstico, para uma nova vida, é importante. Não que as pessoas vão ter a doença junto, é diferente, né? Qual é o papel da família? O papel da família é acolher, o aconchego, o acolhimento. As pessoas são muito julgadas pela família. Ó, vai comer doce, hein? Não vai comer doce, não. Então, assim, tá errado. Se você acolhe, se você traz para você aquele paciente que já está com uma dor muito grande, você gera nele uma responsabilidade. Você chega e fala assim, olha, a vida é sua e eu sei disso, e eu sei que você se importa com a sua vida. Eu estou aqui para te acolher, eu estou aqui do seu lado. Escolhas. Aí vem a responsabilidade no próprio paciente, porque ele vai poder escolher. É para ele escolher mesmo. Não é você que vai ficar ali cuidando do doce, do álcool. Fiscal. Ai, que chatice. Família que é fiscal não gera a possibilidade da pessoa se autoconhecer, porque ela não dá nem tempo da pessoa. Não, ó, a sua dieta já está toda aqui nesse prato, tá? Isso aqui que você tem que comer. A pessoa nem sabe o que é. Então, a pessoa não está nem entendendo o processo dela. A família tem que acolher e conversar e dizer que está ali. Mas que a responsabilidade, mediante tudo aquilo que está acontecendo, é da pessoa e que vai acontecer. E que, independentemente das escolhas que são feitas, a gente vai estar aqui. Mas são escolhas. Mas aí a escolha é da pessoa, não da família. Como tudo nessa vida, né, minha gente? Rede social. A gente está aqui na rede social. Buscar informações de qualidade também, que não gere ansiedade, e sim explicação. Porque a gente fala muito sobre diagnósticos em que as pessoas hoje viraram, tem CRM. E também é CRP que fala de... Tipo, psicóloga da outra. Uma coisa é ombro amigo, fundamental. Outra coisa é querer ser psicólogo do outro, que muitas vezes a pessoa tem vergonha e vai direto na internet. Que falha, né? E não só a internet, né? As inteligências artificiais também, né?
A gente tem que ter muito cuidado com as fontes de informação. Eu já vi gente fazendo terapia com IA. Pois é, existe mesmo, só que não é uma terapia. Porque a IA está toda treinada para te tratar bem, né? E a terapia, a gente sabe que dá umas saculejadas. Verdades, né? O óbvio sempre tem que ser dito, né? Agora, eu quero falar com você que ainda não conhece o Glicoleve Clube. Ele é um clube de vantagens feito sob medida para você que é diabético e precisa monitorar aí a sua glicemia todos os dias, a toda hora. E o melhor de tudo, é o preço muito mais barato que comprar os produtos avulsos. E não para por aí, deixa eu te contar. São descontos exclusivos em cinemas, teatros, as melhores lojas online, supermercados, vantagem que não acaba mais. Não deixe para visitar depois, visite agora. É o site glicoleveclube.com.br. Você encontra planos que combinam com a sua necessidade por um preço que você pode pagar. Vem para o Glicoleve Clube, mais que um clube, o estilo de vida. Raquel, a gente falou sobre família, sobre esse papel importante. E a gente vai falar agora, a gente tem aqui, eu queria que você falasse mais, porque a gente está falando sobre, a gente fez uma passagem sobre as tecnologias e sobre tudo isso, né? As pessoas hoje, elas estão também com essa questão das canetas reguladoras. Para quem não sabe, o doutor Rodrigo Mendes, que passou por aqui, é marido, né, de doutora Raquel. Olha, já estão faltando 25 minutos, a gente fala pouco, né? Meu Deus. Nossa, já passou. E ele falou para mim que não é caneta emagrecedora. É caneta reguladora. Muito bem. As nomenclaturas das coisas para a saúde mental dos pacientes, seja qual for a doença crônica, a própria mente também, ela determina a gente ou o que a gente quer pensar. Quando a gente fala das canetas reguladoras, a gente está falando de um assunto que é febre de momento, né? E você já falou que tem horror desse tipo de modinha, que é muitas vezes a fuga. Mas tem o outro lado que eu quero falar também. Muita gente se nega, muita gente toma shot disso, shot daquilo, toma dipirona antes da dor de cabeça e ainda resiste àquilo que o médico fala sobre, por exemplo, tem o tabu da obesidade, que não é mais tabu, que é doença. Então, muitas vezes aquilo que é modinha, quando o médico fala, não tem que ter medo. É seguir e confiar no profissional. Quando a gente fala de caneta reguladora, ela chega também para você num outro processo. A dor da obesidade, que é sempre o atenuante de doenças crônicas. A caneta reguladora te ajuda também? Dependendo de quem é o profissional que está indicando. Opa! Se você tem uma indicação e um acompanhamento, me ajuda muito. Me ajuda muito. Agora, se você não sabe nem o que você está aplicando no seu organismo, não ajuda nada, até porque demonstra uma falta imensa de autoconhecimento e de amor próprio. Então, quando tem um acompanhamento multidisciplinar, é fantástico, porque o medicamento em si... No impacto das taxas. Exatamente. Mas não adianta a pessoa ficar no vai e vem, porque é a mesma coisa de usar remédio controlado sem ter uma prescrição contínua e acompanhada. Você anestesia. A dor e a felicidade, ela tem que ser sentida. Isso aí, muito bem. Estou aqui em dia com a minha psicóloga. Muito bem. Mas você também ter ali, em relação ao seu corpo, um emagrecimento rápido, com acompanhamento, não passa só pela boca. Emagrecer passa pela cabeça. Muito, muito. Tanto que a gente tem que fazer todo um redirecionamento comportamental. No caso da obesidade, ela vem muito da parte comportamental também, da parte de merecimento, e a parte orgânica vai abraçando tudo isso. Quando a pessoa trata o corpo e não trata a mente, as áreas que estavam todas dedicadas à obesidade no cérebro permanecem intactas. Elas estão lá. Estão lá e vão permanecer lá. Estão só anestesiadas? Seria assim? Nem anestesiadas. Quando você interrompe a medicação, elas estão ali sempre ativas. A medicação fecha a porta dessas áreas. Quando você interrompe a medicação, ainda mais por conta própria, sem um acompanhamento decente, aquelas portas são arregaçadas de novo e tudo volta com tanta força, porque estava tão reprimido, né? É o rebote? É o rebote. E a frustração? A frustração é o que inicia
e depois é o que vem também em dobro. E toda frustração pode gerar algo para outros problemas que nas doenças crônicas que a gente trata aqui, piora a situação, não só taxas. Por exemplo, açúcar. A frustração, a depressão, problemas pessoais, podem levar essas pessoas a essas taxas maiores? Sim, sim. Jura? Sim, a parte emocional altera a glicemia, muito, muito. Meu Deus, eu não A sabia dor disso. altera, Sofrer pode aumentar sim, a glicemia? pode. E aí? E aí a gente tem que entender o sofrimento, né? E, em vez de só cuidar da glicemia sem saber somente a parte orgânica. Tem que entender como a parte mental pode estar fomentando essa doença. Mesmo assim, não quer dizer que pessoas alegres não vão ter o diabetes, né? Exatamente, não tem nada a ver. A gente tem que começar a entender que corpo e mente não estão um contra o outro. Quando a gente começar a entender que um está a favor do outro, porque isso depende também da nossa força de vontade, da nossa inteligência emocional, de caminhar e entender que é um junto do outro, intrínseco, a gente consegue ser mais feliz porque vai ter um equilíbrio. A gente vai conseguir ter força para olhar para a gente aceitar o que está faltando, o que está sobrando, né? Terapia. Encarar o dia que não está bem mesmo a cabeça, também Hoje encarar não tô isso. exatamente, hoje eu não estou legal, eu estou entendendo que eu não estou legal, não vou ser uma boa companhia, não vou conseguir atender, não vou conseguir trabalhar. Hoje exigem muito empatia das pessoas, mas falta empatia muitas vezes. Existe excesso de carisma que esconde um buraco por aí. O que falar para essas pessoas que o tempo todo olham para as outras, ou elas sempre estão querendo sorrir, ou aquelas que também olham para os outros e falam, como que ele consegue sorrir tanto, né? O excesso, né, que a gente fala bastante, né? Eu acho que a gente está numa sociedade que se compara muito, né? Você falou de redes sociais. Isso. E todo mundo se compara demais com o outro e ninguém fica mostrando só felicidade, só assim, ninguém mostra suas tristezas, né? A maioria das pessoas mostram só felicidade na rede social. E isso impacta muito para quem já está frustrado. Porque as pessoas, Doente. para quem está doente, para quem está frustrado, para quem está com crise financeira, com crise no relacionamento, aí olha ali as pessoas felizes e contentes e sem doença nenhuma e super saudáveis. E, na verdade, cheias de filtro, que não é aquilo que condiz com a realidade da pessoa. Se você fosse comparar com alguém, que seja com você mesmo no passado. Isso é frase de Freud. Como é que é? Eu não sei se eu quero me comparar com o passado. Se você fosse comparar com alguém, só vai adiantar se comparar, só vai ter fundamento essa comparação se for com você mesmo, com a sua própria história. Hoje eu estou assim, já passei por isso antes, não passei, então vai se comparar com alguém que seja com você mesma no passado, na sua história. No caso de um papo super saudável de doenças crônicas, isso funciona muito. O que eu fiz para chegar até aqui? Sem culpa. Como fazer isso? Sem julgamento, O né? seu livro, isso daqui é o letramento. Isso aí, eu escrevi esse livro para educar, sobre educação, sobre desenvolvimento, desenvolvimento da pessoa. Esse livro foi um estudo que eu fiz em comunidade para crianças que começaram a ler e, a partir da leitura, mudaram o comportamento da família inteira. A família vendo essas crianças empoderadas através de um livro, porque ninguém entra em um livro de um jeito e sai do mesmo jeito. Você sempre muda. E muda porque você entende o que você está lendo. O letramento é entendimento, é a consciência do que você está tendo contato, consumindo. Então, esse livro surgiu a partir da observação dessas crianças mudarem elas mesmas e mudarem a família delas e Contaminarem do bem. desenvolverem o local onde Consciência. vivem. Desenvolverem todo mundo da família. Olha, mamãe, eu aprendi que isso e isso. Aí a mãe fica assim, é mesmo? Aí a mãe começa a se interessar e começa a querer melhorar. É empoderamento. Evolução. Evolução. Agora, a gente falar sobre evolução, comportamento, letramento, eu fico pensando aqui. Vai bater sempre, que agora eu tô muito encanada com essa história, e assim, imagino quem tem diabetes, pressão alta, quem tá com as taxas desreguladas, ou quem foge do assunto.
a melhor comparação, se for para se comparar com você mesmo. Gostou, né? Adorei. Ela adora as frases de impacto. De impacto, desde que Adoro. elas sejam de Freud, não de Homer. Que às vezes eu me confundo, tipo Clarice Lispector aí, essas coisas. Ver cheque de quem são as frases. Mas aí a pessoa vai ter o diabetes, e eu tô pensando aqui, né? Nas taxas não reguladas, acima do peso, daí ela fala, poxa, lá no Super Saudável, mandou me comparar comigo mesmo. Isso não quer dizer que a culpa é sua do passado. É só você entender o caminho que te fez chegar até ali. Isso. Como não se culpar, Raquel? Não vai adiantar falar sobre culpa, porque a culpa não vai resolver, a culpa vai te paralisar. Então, adianta falar sobre o que seria efetivo daqui para frente. Não é para você olhar para trás e se comparar com o que estava atrás no intuito de se culpar. É no intuito de crescer. Sorvete, Ah, é porque bolo, é porque hoje eu que tô era desse jeito. chocolatra, que eu era alcoólatra, nada disso. Não, exatamente. É como vai ser daqui para frente minha nova vida. Porque tem muita coisa pela frente. Eu sei quanto tempo eu tive daqui para trás, mas o que vai adiantar? Então, daqui para frente, quem eu sou? E o que eu quero ser? O grande problema é que a gente não sabe o que a gente quer. A gente só quer obsessões estéticas, A gente só soluções quer práticas, milagrosas, felicidade o grande tempo parte, todo. exatamente, grande parte das pessoas não sabem onde querem chegar, não sabem para onde querem ir, o propósito. Para que eu estou aqui? Por que eu quero? O que eu quero? Eu pergunto para os pacientes, o que você quer? Ah, não, porque fulano, porque ciclano, o que você quer? O que você pretende? Aí a pessoa fica assim, olhando para minha cara, não sabe. Sem o futuro que ela tanto tem medo e que ela tanto projeta, que ela tanto fica assustada. Exatamente. Que ela não sabe mesmo. Não existe. Que não aconteceu ainda. Não, exatamente. O bate-papo está maravilhoso. Mas toda vez eu peço para o profissional aqui dar dicas importantes. Então, assim, se você falar com o educador físico, olha, comece devagarinho, tarará, tarará, com o endocrinologista. Sempre acompanhe seu médico. Aqui apenas são dicas, mas é importante a gente olhar, conhecer, fazer exames e tal. A nutricionista, olhe, descasque mais e desembrulhe menos. E a psicanalista, a terapeuta, a palestrante, a autora de um letramento, a saúde mental, o que ela falaria para aquela câmera? Eu falaria para você olhar para dentro. Ter muita coragem de aceitar o que você é hoje. E a partir desse olhar, você entender o que você pretende ser daqui para frente. É daqui para frente. Quando a gente recebe o diagnóstico, é daqui para frente. Daqui para frente. O que tem para mim, então? Quais são as minhas opções? Afinal, a gente está vivo. Muito. E o que é ser vivo? É você viver. É você olhar as possibilidades que você tem pela frente. Né? É você sentir. Tato, olfato, visão, paladar e audição. O mundo está aí para ser aproveitado. Vamos aproveitar. Sim. E aí, compartilhar também. É o papo super saudável. Raquel Rebouças, minha gente, com vocês. Adorei as dicas. Mesmo para quem não tem possibilidade, a gente sabe que existem dentro da rede única de saúde, mas o papo super saudável está aí para a gente entender as dicas. Ótimo. Para quem assistiu a gente, fala assim, meu Deus, como eu gostaria de poder ter uma terapeuta. Eu sei que isso a gente tem noção de que é algo que ainda deveria ser muito mais, né, popularizado, mas eu queria te fazer uma pergunta. A terapia pode começar sendo muito clara e abrindo o coração com quem a gente conhece, com quem você volta lá atrás, família? Conversas verdadeiras? Não, a terapia é com o terapeuta. Amizades, familiares ajudam muito nesse acolhimento. Mas ser franco, buscar ajuda, não estou bem. Tem que chegar para as pessoas que te amam e pedir ajuda. E procurar ajuda profissional, que é quem vai saber te guiar de uma maneira assertiva. É igual um arquiteto fazendo um projeto e te entrega uma coisa que está ali já desenhada. O silêncio nunca vai salvar. Não, vai adoecer. É falar. É falar. Contar.
A cura começa pela fala. E assim a gente fica em mais um papo super saudável. A gente tem no próximo bate-papo mais uma profissional aqui. Raquel, obrigada! Obrigada. E tem as minhas redes sociais, né? Na verdade, Ah, o é? Instagram. Pode colocar, por favor. Para quem quiser mais dicas, eu vou também ter um grande prazer de responder as mensagens que vocês precisarem. @Raquel Rebouças Psi no Instagram. Você é freudiana, né? Raquel com CH. Você é freudiana só? Sou. Freud? Freud, Lacan, Melanie Klein, psicanálise. Tudo. É. Fala uma frase agora para a saúde mental que vai impactar para a gente ficar pensando enquanto a gente acaba o episódio. Brincadeira você, hein? Hum, Eu falei, eu acho que essa frase da comparação, eu acho que nossa, é. eu acho que foi a do Eu acho que episódio. foi. Se eu colocar outra além dessa, vai estragar um pouquinho. Então, eu acho que se você for se comparar com alguém, que seja você mesmo na sua, né, na sua história passada. Eu fiquei pensando aqui. Vai ter que pensar muito mesmo, porque se comparar com outras pessoas não vai te levar a lugar nenhum. Cada um é cada um, né? E no final, o óbvio tem que ser dito. Essa daí é básica. Tchau, gente! Tchau, até o próximo episódio.